Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender de uma vez por todas o que é frame rate, o que é taxa de quadros. Qual taxa de quadros eu escolho na hora de filmar com a minha câmera de ação, o meu vídeo, na minha viagem. Qual taxa de quadros eu uso quando eu for voar com o meu drone. Então fica ligado que essa é a hora de você tirar todas essas suas dúvidas. E aí, my friend, tudo jóia? Meu nome é Rudy, que bom que você está aqui no canal. Caras, esse vídeo que vocês estão vendo faz parte de um curso que eu estou gravando para filmagens com drones. Fiquem ligados, assim que estiver disponível eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Enquanto isso, vai comentando nesse comentário fixado que eu vou deixar aqui, escreve lá um eu quero, para eu saber o quanto vocês gostariam de ter aí um curso massa para vocês treinarem e melhorarem as habilidades aí na hora de voar com drone. Deixa eu saber aí. Bora lá, então vamos entender de uma vez por todas esse tema. Vamos começar entendendo um pouco o histórico do vídeo. Vocês já sabem que vídeo, na verdade, deriva da fotografia. Um vídeo, ele é uma sequência de várias fotografias tocadas ali em sequência. E a quantidade de fotografias por segundo que a gente coloca no nosso vídeo é exatamente a taxa de quadros, o frame rate em inglês. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado em 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo. Quer dizer que em um segundo a minha câmera tirou 30 fotos e agora ela está demonstrando esse vídeo para vocês. Se eu for citar para vocês a taxa de quadros mais famosa, principalmente no cinema, a mais antiga, seria o 24 frames por segundo. É um movimento natural, um movimento agradável. Conforme eu disse, a maioria dos filmes são filmados em 24 frames por segundo. Mas eu arrisco a dizer que a taxa de quadros de fato mais utilizada hoje no planeta deve ser a 30 frames por segundo. No entanto, é importante você entender que, principalmente no que se refere à transmissão em televisão, existem dois padrões mundiais de taxas de quadro. Um é o NTSC, que os Estados Unidos utilizam, e outro é o sistema PAL, que está presente em alguns países da Europa. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o sistema NTSC é um sistema mais antigo, foi desenvolvido nos Estados Unidos, e ele usa essas taxas que a gente conhece mais, que são 24 frames, 30 frames, 60 frames. Já o sistema PAL é um sistema um pouco mais recente, e quando eu digo um pouco mais, na verdade é um pouco mesmo, porque ele é lá de 67, 68 mais ou menos. Foi criado na Alemanha, então vários países na Europa usam esse sistema, e ele usa umas taxas de quadro um pouco diferentes do NTSC. Ele usa 25 frames no lugar do 24, usa 50 frames em vez de usar os 60 frames. Então você tem essa diferença aí entre esses dois sistemas. Lembrando que isso vale principalmente para transmissão para televisão. E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes as câmeras elas são feitas especificamente para um mercado. Então às vezes se você pegar uma câmera que é travada no modo PAL para filmar lá na Europa, então você vai ter as taxas de quadro, por exemplo, de 25 frames, 50 frames e não vai ter 24, 30, 60. Já algumas outras câmeras permitem que você mude isso. Geralmente isso aparece em uma opção chamada frequência do sistema e de acordo com a frequência que você escolher, ele vai ativar os frame rates do sistema PAL ou do sistema NTSC. Respira aí, não vai desmaiar com esse papo meio técnico, mas isso é importante para você entender. Bom, na real, a maioria dos produtos que chegam aqui pra gente, drones, câmeras de ação, eles vão chegar em NTSC, você vai ter lá 24 frames, 30 frames, 60 frames. Mas tem um outro detalhezinho ainda que você pode ficar com a pulga atrás da orelha. É que muitas vezes você seleciona lá 24 frames, só que aí a hora que você vai nas propriedades do seu arquivo, tá escrito lá assim, 23,976. Por que isso? Não era 24 frames? Bom, aí tem um outro assunto que é justamente essa questão das transmissões, que os caras tinham dificuldade de transmitir um arquivo que fosse 24 frames mesmo, e eles perceberam que se eles diminuíssem ali um pouquinho da velocidade, a transmissão ia ficar mais suave, mais perfeita. Então, por padrão, quando você está filmando com uma câmera normal, seu drone, câmera de ação, você seleciona 24 frames, na verdade ele está gravando 23,97. Quando você seleciona 30 frames, ele está gravando 29,97. Quando você seleciona 60 frames por segundo, na verdade ele está gravando 59. Esse valor aqui que eu já esqueci qual é. Daqui para diante eu não vou falar mais 23,98, 29,97. Não vou falar isso. Eu vou tratar como 24, 30 e 60. E só para você saber também, existem câmeras que gravam de fato 24 frames por segundo,
como essa minha Lumix S5 II, mas na real eu nunca uso. Se eu tiver que gravar em 24, eu vou gravar em 23.97. Salvo engano, até onde eu sei, o 24 frames mesmo, você vai utilizar se for fazer uma gravação de um filme aí que for passar na tela do cinema. Vamos lá então. Quando escolher uma taxa de 24, 30 ou 60, que são as mais comuns? A primeira coisa que você tem que entender é que a escolha do frame rate para você gravar, ela tem que ser decidida de acordo com o frame rate do vídeo que você quer finalizar. Então eu tenho que ter na cabeça quantos frames vai ter o vídeo que eu quero finalizar. E como que eu tomo essa decisão? Vamos pegar, por exemplo, as 3 taxas aí mais famosas, começando dos 60 frames. Existem pessoas que finalizam, que exportam um vídeo em 60 frames por segundo. Não é muito comum, mas tem um visual interessante, parece que você está assim vendo a pessoa na sua frente, fica um negócio meio 3D, meio bem realista, mas na minha visão não muito agradável aos olhos. Mas saiba que existe sim essa possibilidade, que se você quiser passar essa sensação de extremo realismo, de tentar transferir a pessoa para dentro daquele local que está sendo filmado, taxa de 60 frames pode ser sim até interessante. Eu já mencionei em outros vídeos aqui que eu tenho um vídeo exportado em 60 frames aqui no canal, vídeo que não está nem ativo mais, é um vídeo da época que o canal aqui falava de camping e tal, é um vídeo mostrando uma barraca e fiz com uma experiência e nunca mais quis exportar em 60p. As próximas 2 taxas de quadros são as mais utilizadas. Vamos falar agora de 24 frames por segundo. É uma taxa muito famosa porque a maioria dos filmes de cinema são filmados em 24 frames por segundo. Essa taxa de quadros, ela tem essa história no cinema, não porque os caras decidiram que era a melhor taxa, o melhor possível, não. Existia também uma limitação no passado, até por isso os filmes começaram a ser gravados em 24 frames, era mais econômico, era mais fácil do que gravar um vídeo numa taxa mais alta. Só que com o decorrer do tempo, com a história do cinema sendo gravada principalmente em 24 frames, a gente já acostumou nossos olhos a ver um vídeo em 24 frames e ter essa sensação de que é um vídeo diferenciado, tem aquele ar cinematográfico. Então, para quem quer exportar vídeos com um ar cinematográfico, com um motion blur, com um movimento mais cinematográfico, geralmente essas pessoas vão escolher 24 frames. Mas vale um alerta bem grande aqui. Caras, fazer um vídeo ser cinematográfico ou cinemático está muito, mas muito além da taxa de quadros que você escolhe. No sentido de que não é só isso. Existe a história, existe a iluminação, que é uma das coisas mais importantes. Existe o cenário, o diálogo, a edição. Então, dizer que você vai filmar em 24 frames e isso vai fazer o seu vídeo ficar mais cinematográfico é um pouco resumido demais para dizer o mínimo. Já o 30 frames por segundo, ou 29.97, é uma das taxas mais utilizadas, principalmente para a televisão. Geralmente na televisão a gente está assistindo vídeos em 30 frames por segundo. Aqueles que usam menos esse sistema criticam dizendo que tem um visual mais vídeo e menos cinema. Que eu posso até concordar com essa afirmação em algum aspecto, só que mais uma vez eu lembro daquilo que eu falei, que a linguagem do cinema ela não está só restrita à taxa de quadros, mas todos aqueles outros fatores. E agora a gente vai falar sobre erros na hora de utilizar aí as taxas de quadros. Caras, eu vou falar para vocês, quando eu comprei as minhas primeiras câmeras, minha primeira câmera que foi uma Lumix GH3, eu gravei até vídeos, eu vou deixar um link aqui desse vídeo que eu gravei para uns amigos, uma banda de rock aqui de Campo Grande. Caras, eu vou falar a real para vocês, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo em relação às taxas de quadro. Eu filmei em 60 frames, exportei em 24, sem mudar a velocidade, só joguei o vídeo em cima da timeline, depois coloquei uma imagem de drone de 23p em cima da timeline de 30. Caras, loucura demais. Tudo que não deveria ser feito, eu fiz e eu vou te ensinar agora quais erros você deve evitar. Primeira coisa, se você decidiu qual frame rate que você vai exportar o seu vídeo, agora sim você vai decidir qual frame rate que você vai gravar o seu vídeo. Então, se você decidiu exportar em 24, em regra, você vai filmar em 24, editar em uma timeline no seu software de edição, também em 24 frames.
e depois exportar esse vídeo em 24 frames. Dessa forma você sabe que você tem também um frame entregue ali no seu vídeo no local correto na hora de exportar o vídeo. Você, por exemplo, gravar um vídeo em 30 frames, depois colocar numa timeline de 24 e depois exportar em 30 de novo, vai ser uma loucura. Ou então você gravar em 60, colocar numa timeline de 24 e exportar em 30, você vai destruir o seu vídeo. Geralmente quando acontece isso, o vídeo vai ficar travando, vai ter imagem que vai pular, ele vai tocar um pouquinho, depois vai dar um pulo na imagem, não vai ter aquela cremosidade, aquela suavidade. Já recebi muitos comentários aqui no canal perguntando por que o meu vídeo toca um pouco, depois dá um pulo, fica travando. Muito provavelmente é por causa dessas taxas de quadros todas misturadas. E quando que você vai usar essas taxas de quadro mais altas, tipo 60, 100, 120? Principalmente se você vai fazer slow motion. Então digamos que eu quero fazer um slow motion nesse meu vídeo agora que você está assistindo. Aí eu simplesmente falo assim, não, eu quero que o meu braço aqui fique mais lento, então eu vou reduzir esse vídeo na velocidade de 100% para 50%. Se eu fizer isso, vocês vão ver que o vídeo não fica legal, ele não tem frames suficientes para mostrar uma imagem nítida, um slow motion bonito. Para fazer esse slow motion, então, a gente usa uma taxa de quadros maior, a gente vai usar, por exemplo, 60 frames por segundo, e aí se eu estiver editando o vídeo numa timeline de 30, eu pego aquele vídeo de 60 frames, reduzo ele em 50% e ele passa a ter 30 frames por segundo. E é assim que eu faço slow motion. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre slow motion, sobre esses detalhes, sobre qual taxa você grava e qual você exporta, quanto que você reduz. Dá uma olhada depois nesse vídeo que você vai entender bem essa parte de slow motion. Quais são as vantagens, então, em eu gravar um vídeo em 24 frames por segundo? A primeira vantagem é esse visual um pouco mais conectado aí com a linguagem de cinema, mas uma vantagem que eu gosto mais, que me chama mais atenção, é que em 24 frames por segundo, como você tem menos fotos ali para tirar durante aquele segundo, você consegue aproveitar melhor a luz do ambiente. Até porque a exposição também está ligada à velocidade do obturador, e em vídeo existe uma regrinha de que a velocidade do seu obturador deve estar no dobro da tua taxa de quadros. Então, se eu estiver filmando em 24 frames por segundo, o dobro seria 1 por 48, já se eu estiver filmando em 30 frames por segundo, eu já tenho que ir 1 a 60. Então, desse 48 a 60, o meu obturador tem que ir um pouco mais rápido e com isso eu acabo perdendo luz. Então, de forma geral, se você usar 24 frames por segundo, você consegue captar um pouco mais de luz. Lembrando também que essa questão da velocidade do obturador não é uma regra absoluta, mas isso é um tópico para outro vídeo. Um outro problema que o 24 frames por segundo sofre um pouquinho mais do que o 30 é que quando você faz movimentos de câmera, você pode ter um probleminha na sua imagem, que em inglês se chama stuttering ou jitter, que é um trimeliquezinho ali que vai dar principalmente nas linhas verticais quando você faz movimento de pan. Como a taxa de atualização é um pouco menor do que o 30 frames, então você vê as linhas dando uma tremida quando você grava em 24 frames. Esse foi um dos fatores que me fez eu parar de gravar em 24 e gravar mais em 30, principalmente porque quando eu estou gravando ao ar livre eu movimento muito a câmera, então a atualização aqui atrás no 24 frames não é tão bonita. O cinema geralmente não faz vlog de viagem, né? Lembre-se disso. Então não adianta eu ficar pensando que eu vou dar uma linguagem cinemática e aí começar a balançar a câmera para tudo quanto é lado e ficar tudo tremendo. Em 30 frames esse problema não existe? Existe sim, mas ele é minimizado justamente porque eu tenho mais quadros por segundo. Então essa já é uma vantagem também de você usar o 30 frames por segundo, que é sofrer um pouco menos com o jitter, né, ou stuttering, quando você faz movimentos principalmente laterais, o movimento panorâmico. E uma desvantagem do 30p é justamente essa questão de se afastar um pouquinho mais da linguagem de cinema. Mas, caras, vou ser sincero com vocês, não acho que seja assim muito relevante. Se você buscar mais tempo para entender questões de enquadramento, de iluminação, de storytelling, de efeitos sonoros, tudo isso vai dar uma roupagem mais cinematográfica para o seu vídeo do que apenas a taxa de quadros. Então vamos lá, quais taxas eu uso principalmente
nas minhas câmeras. A câmera principal minha, em geral, eu estou gravando em 29.97 em 30 frames por segundo. Então sempre que eu estou falando com a câmera, seja com a minha Lumix S5 Mark II, seja com a Osmo Action, enfim, se eu tenho certeza que aquele vídeo vai ser reproduzido na velocidade normal, eu vou gravar em 30 frames por segundo. Se eu quiser fazer um slow motion, aí também eu vou ter que ver o que a minha câmera entrega de melhor. Se eu estiver usando, por exemplo, essa câmera aqui, que é a Sony A6700, ou então a Osmo Action 4, essas câmeras gravam em 4K em 120 frames. Quer dizer que eu consigo fazer um playback aí de 25% da velocidade para trazer aqueles 120 frames para 30 frames e fazer um slow motion muito agradável. Então, se eu quero apelar no slow motion, eu vou gravar com essa câmera aqui em 4K 120 frames. E no meu drone, qual taxa de quadros eu uso mais? Se eu tiver com pouca luminosidade, com certeza eu vou usar 30 frames por segundo. Mas por que eu não vou usar 24? Porque como eu estou exportando sempre em 30 frames, se eu gravar em 24, eu não tenho frames suficiente para colocar em cima da minha timeline de 30 frames. Então, para mim, o frame rate mais baixo que eu uso no drone é o de 30 frames. Então, de noite ou antes do sol nascer, quando está aquela luz ali do sol chegando ainda, com certeza eu vou estar usando 30 frames por segundo. Sol forte, muita luz, eu consigo aumentar a velocidade do meu obturador. Se eu tenho algo que eu quero captar em slow motion, eu passo para 60 frames. No caso desse drone aqui, que é o Mini 4 Pro, eu praticamente não tenho perda de qualidade entre 30 frames por segundo e 60, então eu filmo em 60 frames bem tranquilo, que vai ter uma imagem de qualidade saindo daqui. Então, se eu tiver que sugerir para vocês qual é a taxa de quadros principal para você capturar, a minha escolha e a minha sugestão, é claro que você vai avaliar o que é o melhor para você, mas a minha escolha é o 30 frames por segundo, 29.97. Mas aí você me pergunta assim, pô Rudy, mas aí e se um dia você quiser pegar aquelas imagens suas de drone e exportar um vídeo em 24 frames por segundo? Bom, aí é tranquilo, porque eu vou pegar aquela imagem que eu gravei em 30 frames por segundo, vou reduzir a velocidade dela para 80% e eu vou colocar aquele vídeo em uma timeline de 24. Se você não entendeu direito o que eu falei, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo sobre slow motion e também se você quer 2 exemplos de vídeos aí cinemáticos, esse aqui eu gravei em 24 frames e esse aqui eu gravei e exportei em 30 frames por segundo. Um grande abraço e até a próxima.